Pessoal, vamos fazer uma abertura protocolar também, só para deixar registrado, então. A gente está começando aqui o nosso terceiro Free Movements dessa série, né? Já é a terceira série que a gente faz. Esse é o terceiro episódio dessa terceira série. Já é a terceira quinta-feira seguida que a gente está aqui batendo esse papo com vocês. Então, tivemos nas últimas duas quintas-feiras conversando sobre outros assuntos, foram muito bacanas. Todos esses papos estão sendo gravados e estão ficando disponíveis lá no nosso canal no YouTube. Então, quem tiver curiosidade também em acessar os outros, fiquem à vontade. Depois a gente pode deixar o link aqui nos comentários também, tá? Esses são os papos preparatórios que a gente está fazendo para o nosso curso, que começa agora na segunda-feira, que a gente chama de Inovação, Meta Design e Complexidade, também a terceira edição desse curso. Então, várias pessoas que já passaram pelas outras edições estão por aqui também, que deixa a gente bastante contente, né? Bom, meu nome é Thiago Padovan, estou aqui com o Davi, com o Caio, a gente roda aqui essa iniciativa chamada Movements, que a gente brinca que é o nosso laboratório de inovação, né? Tudo que a gente acha que é mais bacana, que tem a ver com um pouco das experiências de vida, de profissionais de nós três, a gente tenta sempre trazer para esse ambiente aqui. Então, desde consultoria, projetos e propostas de processos de aprendizagem também que a gente acha relevantes, sempre usando a base aí do meta design e outras coisinhas mais que a gente vai colocando no caminho. Certo? Davizão, quer se apresentar também? Sou Davi, trabalho com grupos, gente. Davi está sendo cada vez mais sintético, preciso aprender com ele. Bom, hoje para desopilar, então, eu sou Caio Evação, estou só de passagem por aqui, pessoal. Não se incomode com a minha presença, eu vou tentar não atrapalhar. Boa. Boa. Vamos fazer aquilo lá, pessoal? Vamos, bora lá. Opa. Pessoal, a gente vai colocar vocês em grupos para conversar rapidamente, é rápido, tá? E tem uma pergunta para vocês ponderarem nesse grupo. A pergunta é: qual é a diferença entre inventar e descobrir? Sabe, descobrir alguma coisa ou inventar alguma coisa? Qual é a diferença entre essas duas coisas? Tipo, inventar vacina para pólio ou então descobrir a vacina para pólio? Qual é a diferença? Pode ser? Só que é o seguinte, pessoal, a gente vai tentar fazer uma coisa em movimento. A gente vai embaralhar os grupos à medida que a conversa vai andando. Então, vocês vão entrar num grupo, não ache estranho se de repente alguém sair do grupo, que a gente vai puxar para fora para jogar para outro grupo. E a gente vai seguindo assim, não ache estranho, tá? Vai dar certo. E é isso. Tá bom? Simples assim. Desculpa, Diagão, você falou alguma coisa? Não, simples assim. De vez em quando alguém vai sumir. É só isso. Que foi para outro grupo, é só isso. Tá bom? Então a gente vai abrir. Hoje... Davi, a gente vai jogar eles no gruro, não é isso? Aleatório. Automaticamente. Eu dei uma travadaça, se vocês perceberam, então eu perdi a explicação, mas é aquilo que a gente combinou. É aquilo. Vai abrir as salas agora, né? Isso. Então, acho que tá quartetos melhor, né? Deixa eu pensar, tem 30, tem 28. 28 dividido por 4? Dá para abrir 8 salas. 8 salas, beleza. 7 salas, aí fica 5, 4. Boa, tá, abre 6, acho que vai dar mais certo com 6. Tá bom. Porque tem que descontar, nós 3. Quanto tempo? 15 minutos, né? Por aí, 15 minutos. A gente vai avisando também no chat. Boa. A Ana falou assim, o que esses caras vão fazer? Mas vai dar certo. Que às vezes a sala simultânea faz uma divisão ruim, né? É isso que acontece. Aí tem que ficar manualmente tem que ficar mandando a pessoa... Não, eu estava impressionada, eu não me sinto mais só nos meus vexames aritméticos, né? Eu sou historiador, eu sempre lembro disso, assim, tem que fazer 32... Então eu sou teóloga, não sou de humanas, não sou de exatas, eu sou de divinas. Eu tenho que falar que eu sou divina, só isso. Maravilha. Pode ir? Valendo. Pode ir, pode mandar bala. Vai lá, até daqui a pouco. Até já. Se alguém tiver algum problema para conectar na sala simultânea, avisa. A gente dá um helps. Vocês viram que tem um recurso novo? Se vocês são co-host, vocês não vão mais para a sala. Vocês perceberam isso? Eu vi. Dá para deitar ou não, né? Você quer ir ou não? Eu falei, não.
Acho que não. Estão Era melhorando. listinha, que linda listinha, pessoal. Deu certo. E aí, quem que a gente vai roubar? Vamos dar quanto tempo? Tem alguém Peraí, pra já foi gente todo roubar? mundo? Acho que tem gente aqui ainda. Será que tem? Manha, Tiagão, eu tô aprendendo agora na manha com o Davi. Clica lá no Breakout Rooms embaixo, aparece a lista toda. Eu tô vendo aqui. Se não tiver ninguém solto, é porque tá todo mundo lá. Por exemplo, o Já Igor, tá. tá com a gente aqui, Igor? O Igor tá not joined aqui. Talvez ele não tenha aceitado o convite, talvez. O João tá not joined também, esses dois. Vocês escutam a gente, pessoal? Às vezes eles foram para a sala lá e Ó, tem a Ana Paula entrando. tá entrando. A gente vai ter que ir jogando a turma aí. Talvez a Ana já fica aqui. Nem vai. Já fica aqui, a gente Ela já foi pro grupo 2, ela já foi. Acho que ela já tava aí. foi? Então. Acho que ela já tava e caiu. Tá bom. Ó, grupo 1, vocês estão vendo? Quem que a gente chama aqui? Ó, Larios, quem que Rosinha, Eu acho que Heitor, a Ana Valério. Paula não ainda vi. A Ana Paula tá aqui com a gente, ó. Ana Marques, que tá no 2. Ana Paula tá aqui? Tá desatribuída, é verdade. Ana Você Paula Tá e com a Thiago. gente aqui, Ana? Seu irmão também tá aqui, ó. Aí, chegou aí. Conectando. Então deixa seu irmão. A Ana não sei se tá ouvindo. Tá ouvindo, Ana? Oi, tô ouvindo sim, só não sei se é a Ana que vocês estão achando que é. Não, mas é Não. qualquer uma. Não tem Qualquer problema. uma, então tá bom. É você mesmo. Entrei de curiosa, mas vamos lá. Já que lá tá, deixa que lá esteja. Não, Ó, Fala aí, vamos fala ver aí. que Fernando que é esse também que tá chegando aqui agora. A galera tá pipocando ainda. Fala, Tiagão. Beleza? Fala, galera, desculpa o atraso aí. Não, relax. A gente vai mandar vocês 3 para uns grupos, né? Eu acho melhor mandar eles. Pode ser? Ó, Vou a gente vai mandar mandar. vocês. As pessoas estão em grupo discutindo a seguinte pergunta: qual é a diferença de inventar e descobrir alguma coisa? Inventar e Legal. descobrir alguma coisa. Então, vou colocar vocês lá. Vamos lá, Ana Paula, vamos jogar no grupo 4. Pode ser, Ana Paula? Sim, pode ser. E o Thiago já foi, não? Você não tá mais aqui? Já joguei. Joguei, então pronto. Show. Vamos roubar alguém do 1? Quem que te pega? Eu pensei em pegar o Heitor. O que você acha? Muito... Pega, o Heitor é meio impaciente, pode ser. Agora, Mas é peraí. que ele tem manha, o Heitor tem a manha, né? Ele faz muito isso, né? O Igor tá aqui, eu vou voltar ele pra sala de espera, tá? Tá. Beleza. Porque eu não sei se ele tá ouvindo. Pera aí, Igor, qualquer coisa você volta, tá? Porque eu vou... Só porque a gente vai fazer umas coisas de backstage aqui. Pronto. Ó, o Heitor, ele faz muita facilitação. Alô? E aí? E aí, Patota? Nossa, Caio, patota. Ai, patota. Isso foi muito divertido. A turma da segunda dose. É isso aí. É isso aí. Patota. E aí, pessoal, como é que foi a discussão lá? Como é que vocês estavam? Muito Foi divertido. legal, foi legal, foi legal. Muito bom. Demais. Muito Foi bom legal. mesmo. Foi um pouco de sacanagem também. Por quê? Por que sacanagem? O Léo Não foi sei. depilado da nossa sala. Eu descobri em coisas incríveis. Para mim também foi bem legal. Foi bem legal mesmo. E aí, o que vocês diriam? Qual que é a diferença entre inventar e descobrir? O que vocês diriam? Nosso grupo vai te responder com isso, Caio. Com o quê? Com isso aqui, ó. Post-it. Tá vendo? Você tá me Sei. vendo? Tô vendo. Isso aqui. Vou tirar um pouco. Isso aqui, ó. Aí vocês explicam, gente. Vai lá. Caramba, que isso? Poético. Essa não? foi poética. Olha, a gente concluímos que todas as alternativas estão corretas, as diferentes. Mas no post-it, por exemplo, tentando inventar uma cola super resistente, deu errado e descobriram uma que não cola e que hoje funciona muito bem, que não deixa de ser também uma invenção. O Léo trouxe a questão da intenção dos atores também, né? Qual é a intenção para criar algo novo ou mesmo para descobrir algo, uma lei da natureza já existe, a gente vai descobrir algo que já existe.
teve a visão também de a eletricidade é uma descoberta, mas a lâmpada é uma criação. Mas não se resumiu a isso. O nosso grupo teve muitas abordagens interessantes. A gente também acho que passou por esse conceito. A Ana abordou a questão dos prefixos, né? Então, a coisa do in ser carregado de uma energia positiva de intenção e de ação propositiva, e o des da descoberta ser aparentemente mais reativo. E o in também está carregado um pouco mais de repertório, sabe? Ele vem menos naturalmente, tem mais repertório. E aí a gente soltou uma coisa, né? Que será que a cerveja, por exemplo, ela foi descoberta ou foi inventada, né? E aí talvez a primeira cerveja tenha sido a única a ser descoberta, mas a partir dali toda a inovação só inovação incremental, as IPAs e vais e tudo mais foram invenções a partir daquela primeira descoberta. Essa invenção como a ato gente intencional. a gente perdão, mas está conectado com o que está falando. A gente trouxe duas imagens assim. A primeira é como se fosse no mesmo mundo existindo duas dimensões, a da invenção e da descoberta. Essa é uma imagem assim, que acontecem ao mesmo tempo. E daí a segunda imagem é como se fosse um fluxo com três eixos, assim. O primeiro sendo a subjetividade e a autenticidade e o repertório, né? Então, repertório se repetiu como palavra. A intencionalidade, que também se repetiu, que mais gente falou, e a materialização. Então, autenticidade, intencionalidade e materialização, eles formam um fluxo criativo que navega entre a invenção e a descoberta, que acontecem ao mesmo tempo, e é também uma questão de abordagem. Então, como a gente qualifica o nosso ser, transforma como a gente está fazendo e com quem, e a partir desse momento que leva à criação. Quer dizer que tem uma mudança também da pessoa que descobre ou inventa, então. Isso. É uma coisa passiva, né? Inclusive, isso foi uma... Desculpa? No outro grupo que eu fui, a gente falou sobre isso, sobre dessa relação quase cíclica, né? E da interação entre a invenção e a descoberta. Aí a Luísa até citou uma coisa que para ficar pensando, que foi a invenção da descoberta do Brasil. Genial. Fala, Xande, você vai falar. Muito, muito bem observado, Léo. Eu acho que isso ficou muito na cabeça, né? Tipo, descobrir, acho que foi o Fernando que falou que a etimologia de descobrir era descobrir algo, né? Então, você descobrir algo que já existia. Desvelar, né? E isso já levou para o segundo grupo com uma outra cabeça, que eu fiquei tentando descobrir ou inventar, sei lá, depende do que acontecer ali, uma intersecção mesmo, né? O que significa, o que juntava os dois, não o que separava só, mas muito essa intenção. É a mudança, né? E acontece uma transformação intencional, que é o processo, é a invenção. A pessoa está tentando, ela está com a intenção, né, do criar. E muitas vezes na descoberta é uma transformação não intencional, é uma transformação espontânea, que a pessoa acaba descobrindo. Por isso que também no prefixo tem um contexto desse, que também, como o Diego muito bem colocou, era um contexto negativo, né? Com a palavra, a gente fez lá um mirozinho para colocar tudo nas suas coisas e acabou dando essa sensação de a descoberta como essa transformação inesperada, até relacionada a doenças, né? Descobrir uma doença, algo do sentido. E o inventar como essa intenção do criar e dessa transformação intencional, e que o meio são os dois que gerando, provocando mudança, né? Muito bom. Um pouco apareceu no nosso grupo também. Eu só posso questionar aqui, que quase briguei com a minha esposa por causa disso. Porque a gente estava falando sobre a intencionalidade e tudo mais, só que daí a gente estava... Eu usei aquela frase lá, a pessoa falou assim, que inventou de colocar o tempero na pipoca. Daí eu falei, que legal, vou descobrir se eu consigo fazer igual. E para mim isso é totalmente intencional e nada inesperado. Eu vou lá e vou descobrir se pipoca fica bom com zatar ou não.
E aí, isso quebrou toda a regra, assim, do jogo pra gente. Porque não tinha mais essa questão da intencionalidade, né? Mas aí ficaram essas frases. Inventei de colocar azatar na pipoca, descobri que é bom. Ou, o contrário, descobri o ingrediente, inventei de colocar na pipoca. Só essa questão que me quebrou ali, porque descobrir é tão intencional quanto. Vou lá descobrir se dá certo ou não, entendeu? Mas aí eu acho que eu não lembro quem foi que falou do caso da cerveja, acho que foi o Diego, que aí tem essa coisa, né? A primeira é a descoberta, né? O resto vira invenção, né? O resto é desdobramento, né? Então, o cara que colocou o tempero, às vezes ele até caiu na panela da pipoca, ele pode ter descoberto um novo sabor, e o resto depois é experiência, né? Ou não, né? Uma coisa que o nosso grupo falou também é que o fato de existir a intencionalidade, de existir essa aplicação de experiência e de energia em alguma coisa, que pode ser uma invenção, o fato de você estar tentando inventar alguma coisa vai te levar a diversas descobertas. Então, a descoberta ela está constantemente ali nesse processo de inventar. Pessoal, posso fazer uma pergunta aí para os grupos? Pensando em como vocês falaram, não o que vocês falaram. Vocês estavam descobrindo coisas ou estavam inventando coisas em grupo ao conversar? Acho que as duas coisas, viu, Davi? A gente estava inventando possibilidades. Isso, bem e legal. a gente estava descobrindo outras possibilidades ao inventar possibilidades. Isso. Então começa aquele jogo bacana de grupo, né? Do divergente. Não, mas e se? Então, acho que as duas coisas meio que ao mesmo tempo. E aí eu reivindico a patente da pipoca com za'atar, tá? Tá vendo? Para deixar claro que já foi patenteado. A invenção foi sua, né, Ana? É uma delícia. Melhor é a retórica. Eu acho que tem um pouco a ver com uma coisa que a gente comentou um pouco também, que é uma invenção, ela pode ser considerada uma descoberta, né? Ainda essa história da pipoca, eu acho que descobrir como fazer um X, né? Como fazer uma pipoca mais saborosa. Isso é uma invenção também. Agora, então é difícil dissociar. Agora, já quando a gente fala em uma descoberta, é mais difícil, eu acho que é mais difícil uma descoberta ser considerada uma invenção, porque ela já está lá revelada, mas, ao contrário, uma invenção pode sim ser considerada uma descoberta também, né? Pessoal, deixa eu fazer uma provocação para vocês. Não sei se vocês conhecem uma frase atribuída ao Platão, que é assim, tudo que é novo é mentira, porque tudo que é verdadeiro sempre existiu. Se é verdade, já existiu, certo? Porque segundo o ponto de vista platônico, tudo que é verdade já existe enquanto ideia no plano ideal de ideias. Então, tudo que as pessoas inventam, se parece algo novo, na verdade só pode ser uma mentira, porque se for verdadeiro, é a representação de uma coisa que já existe. Ele falou isso, ele estava dentro ou fora da caverna? Pois é. Ele estava fora. Fora da caverna ele vê a verdade. A sombra é a mentira, né? E se alguém põe a mão e faz um gesto, é uma mentira. Agora, deixa eu falar uma outra provocação, só para juntar. Eu vou empilhar umas provocações e vamos ver como é que isso ressoa. Juridicamente, existe uma diferença muito clara entre invenção e descoberta. Descoberta é uma coisa pública. As pessoas podem descobrir as coisas sucessivas vezes. Eu não posso patentear a lei da gravidade. Eu não posso patentear um ser vivo, porque afinal de contas o ser vivo está lá, outra pessoa pode estudar o ser vivo e pode olhar o código genético e dizer, bom, isso aqui é um código. Eu descobri, eu analisei, observei e documentei o código genético de um ser vivo, certo? E por aí vai. Agora, uma invenção é patenteável, portanto controlável. Se alguém tentar inventar de novo o que eu já inventei, desculpa, amigo, já inventei antes, isso é meu, juridicamente. A gente falou um pouco dessa carga da invenção ter uma carga mercadológica também e a descoberta uma carga mais natural, né? Pode comentar também, Caio? Posso fazer mais uma provocação, só para fuder, assim. Quando eu vou falar com alguém que eu não conheço, eu estou tentando entender essa pessoa, eu sou um antropólogo europeu vindo para a América
né? Intencionalmente tentando entender uma outra cultura. Aquilo que ele vai descrevendo sobre aquela cultura é uma descoberta ou uma invenção? Aí vou deixar esses 3 empilhamentos. Uau! Né? A questão jurídica, a questão antropológica, o sal. Se ele for sobre a antropólogo europeu, branco, macho, cis e hétero, é tudo invenção. Tudo invenção. Ô, Caio, sobre a jurídica, posso comentar uma coisa? Claro, manda bala. Primeiro, eu penso muito que essa questão da jurídica, ela é o grande motor das transformações das descobertas em invenção. E aí um comentário que eu li essa semana, no começo dessa semana, sobre uma IA, né, uma inteligência artificial, que teve o primeiro registro de patente na África do Sul. Vocês viram isso? Então, a comunidade europeia, os pesquisadores também solicitaram a patente na Europa, mas a legislação precisa ser adaptada e estudada. Mas na África do Sul, a primeira patente para a inteligência artificial foi aceita mês passado, final do mês passado. Aí eu faço uma pergunta bem objetiva. Quem que vai ganhar os proventos dessa patente? A inteligência artificial ou os donos da inteligência artificial? Os donos, a ideia é que os donos. E aí eu achei esse mecanismo interessantíssimo. Os donos vão receber. É bem questionável. É um bom assunto. A Juliana colocou Rod Stewart ou Jorge Ben? Inclusive, cara, né? Dentro dessa sua pergunta, eu não sei se vocês viram um link no YouTube que estava aqui, só explicando para todo mundo o que era. É um documentário chamado Everything's a Remix, que fala que tudo é um remix e conta sobre o Stairway to Heaven, que não é do Led Zeppelin, é copiado do Led Zeppelin. O Led Zeppelin perdeu isso na justiça nesses últimos anos, assim como quase todo o álbum deles. Eles são um plágio. Eles faziam covers e se apropriavam do covers e ganhavam dinheiro em cima. Assim como o Star Wars também, né? Se você vê as cenas, tem várias cenas modelos de outros filmes. E, porventura, ele fala um pouco sobre propriedade intelectual, como foi criada como uma forma de incentivar a invenção. Porque, como o Heitor explicou, e Heitor, depois se puder contar um pouco a tua história, cara, de invenção, de negócio lá, de propriedade, eu achei muito bacana também. Acho que seria de bom proveito para todo mundo. Eu estava lendo sobre essas AIs aí, depositando patente aqui. Gente, eu trabalhei com propriedade intelectual, eu era redator de patentes, né? E trabalhei, e assim, eu tanto era contratado para escrever a patente, né? Quanto também para impugnar a patente dos outros. Então a VEG me contratava para tentar quebrar e impugnar patentes da Philips. Né? Então, assim, existe uma coisa interessante sobre propriedade intelectual e todo o desenvolvimento dela, mas existe também a guerra puramente jurídica, né? A guerra mesmo por proventos, né, da tecnologia. Tem até uma outra história do Craig Venter, né? Craig Venter foi o cara que fez o sequenciamento do projeto Genoma Humano, né? Que essa foi uma das polêmicas dele, mas uma outra polêmica ele descobriu um mecanismo de acesso ao núcleo celular, e ele escreveu uma patente tão bem escrita, mas tão bem escrita, que teoricamente ele tinha patenteado o acesso ao núcleo celular. E isso foi uma batalha gigante, porque como assim, mano? Tipo, qualquer bomba de sódio que eu use específica tal, você paga pro maluco, né? E essas são as anomalias da questão jurídica mesmo, né? Mas, por exemplo, propriedade intelectual, né? A gente tem 3 grandes pontos para se proteger, né? Tem que resolver um problema do estado da arte, então tem que resolver um problema do mundo, esse é um dos pilares, né? Ela tem que ser inventiva, então ela tem que ser obtida de uma forma não óbvia, então eu não posso pegar isso aqui, juntar e falar, agora eu vou proteger, né? E ela tem que ter replicabilidade industrial. Então, quando eu escrevo uma patente, eu preciso escrever de uma forma que qualquer pessoa que pegue a patente consiga ler e reproduzir a patente. Né? E um dos pontos benéficos disso, teoricamente, é o quê? Se tem 2 pessoas, né, tentando descobrir a mesma coisa, num sentido social, essas 2 pessoas estão gastando energia, recursos e tempo para descobrir a mesma coisa. Então, se teoricamente alguém gasta esse recurso, né, e descreve esse recurso, a outra pessoa pode pegar essa descrição, ler e, com a sua capacidade inventiva, tentar melhorar em cima da patente anterior.
né? Então, muitas vezes é mais fácil você escrever uma patente quando já existe precedentes. Então, você fala assim, o mundo tem esse problema, a patente A resolve dessa forma, a patente B resolve dessa forma, né? Mas a A tem esse problema, a B tem esse problema. A minha resolve os problemas do estado da técnica, da arte, porém não cria esses problemas. Então, tem vezes que basear sua patente em tecnologias antigas é mais fácil do que criar algo do zero, né? Mas aí, tipo, isso era para justamente você ter um aproveitamento melhor de recurso, né? Mas aí, mano, tudo vira dinheiro, tudo vira capitalismo, né? A propriedade intelectual é um assunto de advogados, não é um assunto de engenheiros, e isso é um absurdo, né? Sabe? É um pouco disso. A inovação acaba ficando muito na mão de advogado, né? Muito louco. Eu acho um absurdo. Tanto lobby para refazer alguma lei, alguma coisa, eles estão fazendo lá, eles ficam sabendo antes de todo mundo o que vai acontecer lá na frente com algum mercado, né? Então, aí acaba já fazendo algum arranjo, já lança algum produto. Muito louco. Pessoal, mas se eu falar para vocês que ciência também é uma coisa de advogado, fala-se muito do modelo jurídico da ciência. É absolutamente normal, a gente fala o tempo inteiro, né? Lei da gravidade? Lei da gravidade. E o pior, você deve saber disso, quem é do meio acadêmico sabe, a verdade científica é decidida numa lógica de tribunal. E tem outro ponto sobre patente, só para pegar no pé de todo mundo aqui, para a gente ponderar sobre isso. O que é verdade, então? Porque tem uma coisa interessante na patente, certamente o Heitor sabe disso. A patente tem que descrever como você faz, como você reproduz. Mas se você for muito claro no princípio científico, você facilita para o cara copiar aquilo sem usar a sua patente. Ele faz de outro jeito. Se ele entender muito claramente o princípio científico que está ali, o cara é capaz de reproduzir aquilo de um outro jeito que não usa nada do que você está... Tanto que é uma coisa importante sobre patente, você não consegue entender a ciência que está ali, necessariamente. Você tem que ser capaz de, fazendo aqueles passos, você chega naquele resultado. Mas o que está por trás não está muito claro. É correto dizer que ela cobre o nível operacional da coisa, mas não o nível estratégico, digamos? Não, o termo técnico é reprodutibilidade. É reprodutível. Ou seja, é uma questão industrial, meramente. Não tem nada a ver com verdade, não tem nada a ver com ciência, não tem nada a ver com isso. Fala, Ana. O lance do código aberto, né? Por que isso me veio à memória quando o Heitor estava falando? Porque o Emicida concebeu o projeto Amarelo como um código aberto, né? Então, ele tem ali uma estrutura que possibilita a criação de várias experiências de aprendizagem e de fruição artística. Você tem o documentário, você teve o show, o documentário, o Netflix do show ao vivo, o Amarelo Prisma, que é a série de podcasts sobre vida, saúde, educação, tudo que você possa imaginar. E ele está há 2 anos em cima de uma mesma ideia que ele concebeu e disponibiliza como código aberto para projetos artísticos, culturais, sociais. E aí eu queria só sacar um pouco qual a diferença, né? Porque a patente tem esse... E aí eu fico pensando quanta grana o meu mano está ganhando, né? E quanta gente da perifa está ganhando grana junto com ele, sem ter que se desgrenhar com o advogado, sabe? Criou uma coisa com super valor social, afetivo, histórico, educacional, como código aberto. O cara está ganhando grana, meu. Então, qual é a diferença de código aberto e software livre? Isso. Porque você sabe que o movimento do código aberto surgiu politicamente para derrubar o movimento do software livre. O movimento do software livre, a expectativa que se tinha com o software livre era criar, de fato, conhecimento aberto, utilizável e lucrável por terceiros. O código aberto surgiu para, não, você pode ler, mas não pode copiar. Juridicamente, o código aberto você pode ler, mas não pode copiar. Software livre, você pode ler, copiar, desenvolver derivados e ganhar dinheiro em cima livremente. Isso é software livre. E aí, e por que eu estou falando isso? Uma curiosidade, tá? Vocês estão vendo 2 irmãos Vassão aqui. Então, meu irmão está aqui embaixo, o Thiago Vassão está ali embaixo. Dá um tchauzinho, pessoal. Porque o terceiro irmão Vassão, que é o Felipe Vassão, ele produziu algumas músicas do Emicida.
Então, é uma coincidência. E o Emicida já citou ele como o mestre Felipe Vassão, aquela coisa, ele cita assim. Um pouco uma... E eu queria falar de uma coisa, a última coisa que a gente tem que falar com vocês, pessoal, porque a gente prometeu falar sobre isso. Cocriação, a gente prometeu falar sobre isso, facilitação e aprendizagem. Qual a relação de inventar, descobrir e aprender? Ai, o caminho da descoberta, como oposição ao caminho da instrução. Ele aí. Ai, aspiremos o caminho da descoberta para todos os aprendizes deste mundo, para as escolas e os professores. Não, mas qual a relação? Porque, assim, qualquer artista vai dizer, vocês já ouviram falar disso, não sei, eu mesmo tenho produção artística, eu sinto quando eu estou produzindo alguma coisa, eu sinto assim, estou inventando um bagulho ali, estou inventando. Mas surge um troço que eu não aceito. Eu falo, que merda é essa que eu fiz? Eu acho feio, acho desagradável, não faz sentido aquilo. Aí eu vou olhando para aquilo, pensando, não, aí eu começo a me acostumar com aquele negócio, aí eu guardo, olho de novo, falo, pô, até que legal. E aí eu começo a perceber como desenvolver aquele negócio para que fique mais legal, mais interessante. Sim, eu meio que vou Caio. aprendendo com aquela mesma coisa que eu estava fazendo. Alguém ia falar, desculpa. Caio, quando você fala aí da invenção, né, e de como essa descoberta ela está muito ligada à aprendizagem, eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que o aluno, eu como professora, quando eu estava na sala de aula, quando a gente cria essa possibilidade ali, né, de mediar uma situação onde o aluno consegue chegar a um resultado que você não deu pronto, essa descoberta ela se torna algo dele, né? Traz para ele o sentimento de pertencimento. Eu fiz, eu construí. Então, por isso que se torna aprendizado, porque passa a ser parte dele, né? Então, eu sempre converso com os meninos, né? Às vezes eu chego na sala e falo assim, o que é pacto colonial? Ninguém sabe. Me fala um pouco sobre o Tratado de Tordesilhas, ninguém sabe. Mas quando eu falo assim, ó, vocês se lembram quando vocês plantaram feijão? Todo mundo lembra, porque foi você que fez, você descobriu como aquela planta nascia, né? Isso a gente fez lá na educação infantil, todo mundo lembra, né? Então ele faz parte de mim, é uma descoberta minha, né? Então acho que entra nesse prefixo tão dito aí do mim, ele se tornou interno, ele se tornou meu, né? Alguém colocou aqui, a Carol colocou, né? Pedagogia construtivista. O que o Piaget afirmava o tempo inteiro? Tem Ou que como ter diria um essa amigo meu, Piaget. intencionalidade, né? De construir, de fazer parte. Porque o aluno não aprende enquanto ele não constrói internamente, não é isso? Bom, então, peraí. Então, qual é a diferença de aprender, inventar, descobrir? Uma pergunta muito boa, porque parece que caminha tudo junto, né? Caminha tão como parte, né, do aprendizado, essa questão da descoberta, de tornar meu. Juliana, constrói isso que eu estou mandando você construir desse jeito. Aí é o Pinochet, não é o Piaget, né? Não, você construiu errado. Não, é arquitetura não é mesmo. assim, não. Não é assim, Arquitetura. Aí Como será que a gente constrói isso aqui, deste jeito, hein, pessoal? Eu adoro, pessoal. Eu tô envolvido com um projeto, enfim, não vou entrar em detalhes, em que essa questão está sendo colocada de maneira inconsciente, não declarada. Pessoal, eu quero que vocês cocriem isso com a gente. Eu quero que vocês cocriem seguindo esse caminho exato, desse jeito, com esse resultado. Anelô e Davi, não é o que vocês estão pensando, porque não é esse projeto, é outro, tá? Não, Caio, é o que eu me lembrei quando a Cris estava falando das memórias da educação infantil. Eu estava outro dia, me caiu a ficha que a primeira vez que eu tive contato com abstração foi a primeira coisa em matemática que eu aprendi no prezinho, que é a noção de conjuntos, do conter está contido. Aí eu disse, caraca, os mano é doido, meu, ensinaram para a gente conceitos, um conceito super abstrato, mas que eu uso como conceito lógico na idade adulta o tempo inteiro.
para relacionar coisas e para distinguir coisas. E distinguir é criar realidades. Né? E assim, eu não vivi nenhuma experiência construtivista disruptiva, era escolinha ali, estava no livro. Só que eu me encantei por aquelas formas, né? Pela forma como elas estavam desenhadas no livrinho, por aqueles símbolos, o símbolo do não pertence. Eu fiquei fascinada por aquilo. De onde vem esse fascínio? Não sei, mas naquele momento, aquelas formas, foi um aprendizado que eu introjetei de tal maneira que eu digo, eu sou um vexame aritmético, algébrico, geométrico. Mas essa abstração dos conceitos matemáticos é o que orienta a minha lógica, inclusive da lógica de texto, que é no que eu sou boa. Né? Então, é muito imprevisível o que cada sujeito, cada humaninho vai aprender como seu. E por qual estímulo, e motivado por quê, ou inibido por quê, sei lá. E quando, né? Em que momento na vida da pessoa? Exatamente. Eu coloquei uma coisa aqui do lado, que a Nelô está falando a respeito de conjuntos, né? Aquilo é Boole, né, pessoal? E o Boole, depois um cara chamado Cantor, ele foi desenvolver essa linguagem toda. É topologia. Topologia contido, está contido, do lado, em cima, embaixo, conectado, desconectado, é esse ramo da matemática. Que foi descoberto no século XIX, no começo do século XIX, pelo Gauss. Acho que foi o Gauss. E aí mudou a matemática do avesso. E mudou até o ponto que a matemática implodiu por causa de outro matemático no começo do século XX, por causa da topologia. Então, o sonho de que a matemática era uma grande descoberta foi desmontado na década de 30 por um cara chamado Gödel. E está meio que claro hoje em dia que a matemática é uma grande invenção, e a matemática é a mãe das ciências. Aí, pessoal, vou provocar vocês, tá? A última coisa. Ao meu ver, um jeito de entender o que é aprendizagem é entender ela em 3 níveis. Quando eu aprendo uma coisa que só eu estou aprendendo, todo mundo já sabe, a gente chama isso de aprendizagem na sociedade. Não que seja verdade, tá? Mas a gente chama de aprendizagem. Todo mundo já sabe aquilo, ou vai aprender em algum momento. Então, que 2 mais 2 é igual a 4. Não tem muita discussão, né? Quanto aí. 2 mais 2 é igual a 4, legal, aprendi esse negócio. Isso é aprendizagem. Quando a sociedade como um todo está aprendendo uma coisa nova que ninguém sabia, a gente chama isso de inovação. A gente está inventando alguma coisa, né? Quando o ecossistema inteiro aprende alguma coisa nova, que não se sabia, a gente chama isso de evolução. Só que lá no fundo é tudo a mesma coisa. Só são escalas diferentes. Uma coisa interessante que eu falo sobre inovação, né? Na natureza. Escrever isso de novo, eu posso falar de novo. Tá gravado. Quando só eu tô aprendendo, é aprendizado. Tá gravado, vocês podem ver depois. Inclusive, isso vai sair na porra do texto que eu tô para soltar faz 6 meses sobre processo de aprendizagem. Muita gente me cobrando, isso vai sair, mas tá lá, pessoal. Mas repete aí que a gente anota rapidinho. Então, anota. Pode anotar no caderninho. Se alguém souber essa receita, eu dou um biscoito. Pode anotar no caderninho. Só quem tem quase 50 anos de idade vai saber do que eu estou falando, tudo bem. Pode anotar no caderninho, que é o quê? Aprendizagem que é só para mim, só eu estou aprendendo, porque ou outra pessoa pode aprender a mesma coisa, porque é um fato conhecido, a gente chama de aprendizagem. Lembrando que tem uma pegadinha aí que a gente já vai voltar nessa pegadinha, tá? Quando a sociedade como um todo, a sociedade humana, a cultura, aprende uma coisa nova, a gente chama de inovação. Quando o ecossistema, não só humano, qualquer ecossistema, aprende alguma coisa nova, isso é evolução. Evolução no sentido darwiniano, pessoal, tá? Darwin. Isso não quer dizer que seja bom, tá? Mas lá no fundo tudo é a mesma coisa. E aí tem uma dimensão importante aí que é da cópia. Quando a gente pode copiar uma coisa que outra pessoa fez, a gente chama de aprendizagem. É muito comum. E é por isso que a gente cai nessa cilada de achar que a aprendizagem é reprodução. Que tem a ver com reprodutibilidade.
Faz de novo para ver se eu aprendi. Faz aí. Faz de novo. Você deve lembrar que na criança, a professora na lousa, letra A. Aí você saía desenhando outra coisa, assim, falando, não, letra A. Deixa eu ver. Isso, não, tá ruim, tá feio. Lembra o caderno de caligrafia? Então, agora mesmo, estou repetindo, vocês pegaram, tá vendo? Anota que eu estou falando que é a verdade absoluta, não questiona o Caio, por favor. Mas não Acho adianta. interessante isso Você é arquiteto, Caio? Você é arquiteto, não é? Sim, de formação só. Eu também. E eu acho interessante quando a gente com essa formação, quando a gente pensa em assuntos teóricos, assim, muitas vezes a escala aparece como uma solução, assim, né? Talvez seja um treino de fractal que a gente tem por ser arquiteto, né? De ficar vendo... Aí voltando para os conjuntos, né? O pequeno, um dentro do outro é o mesmo, se manifestando de diferentes formas, em diferentes escalas, assim, né? Não sei, me identifiquei um pouquinho com esse jeito de pensar. É que isso que a Carol acabou mencionando aí é o grande nó dessa história toda, de fato, o que é invenção e o que é descoberta, ou então aprendizagem no sentido mais banal, né? Porque tem uma treta aí, pessoal, que a gente vai chegar no próprio cerne da filosofia contemporânea. Existe um universo ou é tudo invenção? Um universo, com tudo igual, para tudo quanto é lado. Existe objetividade? Oi? Né? Existe objetividade? Exato. E o universo já é uma contradição dentro da própria palavra, né? O Cabra devia chamar pluriverso, né? Tem um autor que eu sei que porque versão única não dá conta, né? É a verdade platônica, a versão única. E tem um cara que eu sei que a Melô também curte bastante, que é o Viveiros de Castro, que estudando os povos amazônicos começa a falar de pluriverso. Um pouco mais aceitável essa ideia, né? Vários versos, né? Metaverso. Multiverso. Tem uma doutora em literatura e educação, doutora Asa Ingeri, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ela e a galera dos macumbeiros, né? Ela, o Adoc Lobo, o Firmino, Luiz Simas, né? E eles têm usado muito essa questão, essa perspectiva exusística de esfera, né? A palavra Exu significa esfera, essa perspectiva cíclica e contínua dos pluriversos, né? E nas mitologias africanas, porque não existe uma mitologia só na África, você vai ter em algumas mitologias, como a Bakongo, essa clareza, para eles está claro que o universo, né, que essa nossa existência tem no mínimo um duplo, né? Aí o tio Einstein depois vai dizer alguma coisa parecida, mas está lá na filosofia Bakongo, acho que nos queméticos um pouco, e alguma coisa bem semelhante na filosofia Yorubá, né? Então, assim, é engraçado, né, que como o Ocidente, essa invenção também que é o Ocidente, né? Quando o Ocidente inventa o selvagem, inventa o outro, as outridades, quando a Europa branca inventa a outridade, né? Ela se inventa também a partir daí, porque ela inferioriza o outro, rouba-lhe a alma e a humanidade, por isso o escraviza, e aí ele diz, eu sou o padrão de humano. Então, ela reduz os pluriversos ao universo concebido no Ocidente. É muito interessante esse fenômeno como fenômeno histórico no qual nós estamos profundamente arraigados até hoje, né? E aí as vozes emergentes e insurgentes estão aí brigando por outras epistemologias, por outros jeitos de ver o mundo, por outros jeitos de ver a humanidade.
Isso. Incrível, né? Criar outra possibilidade de ver as coisas, né? De outro jeito. E aí, pessoal? E a facilitação, Caio? Ah, é verdade. A gente vai contar? Vai contar agora. Quem que a gente roubou dos grupos que topa explicar o que a gente falou para você? Desculpa, Davi, você falou alguma coisa. Não, eu ia caminhar para isso. A gente vai revelar agora. E aí, quem que topa? A gente não vai explicar. Como é que vocês explicam o que a gente falou para vocês quando a gente roubou vocês da sala? Como foi a dinâmica? Mudou alguma coisa? Nossa, mudou muito a responsabilidade. A gente estava de boa lá, conversando, sem nada na cabeça, só curtindo, se divertindo. Aí, do nada, eu vi um pop-up e eu fiquei falando com o meu grupo. Falei, gente, vi um pop-up aqui, vou clicar. Cliquei. Quando eu cliquei, eu já tinha saído do nada e fui convidado com outras pessoas para facilitar, de alguma forma, alguma coisa. Por isso, gente, se eu fui meio incisivo e meio chato, desculpa. Facilitador é chato. Foi a responsabilidade que me passaram, eu fiquei meio ansioso. E muito engraçado, né? Porque até no grupo das gurias que estavam. E aí elas começaram a notar, assim, a gente começou a discutir bastante, e aí eu instigava, assim, não, mas será que é isso? Tipo, como uma professora. Então foi engraçado. Julianas aí, eu tava tentando destravar e é muito legal, assim, como as conversas gerou muita sinergia, né? Acho que a gente tava muito conectado também com todo mundo, a gente não chegou a uma conclusão, assim, e nem sei se era essa a ideia, mas com certeza acho que foi bem provocador. A gente tentou interpretar, assim, qual seria o intuito da atividade e anotando, né? No meu grupo também. Eu fui lá para avacalhar também. Mas foi bem interessante. Eu era outra pessoa já. Até bem interessante. O pessoal que eu entrei no grupo depois, Thiago, quem mais estava comigo? Pedro, aquele não sou eu, tá? Porque uma coisa é você facilitar quando as pessoas sabem que você é o facilitador. Outra coisa é você facilitar quando você não pode nem te falar que você está tentando convergir pensamento, entrar em processo de convergência. E aí, pessoal, o que vocês falariam, então, em uma frase? Coisas do tipo assim, esse não sou eu, tá? Eu não faço isso. Isso é meio que vira um chatão, né? Quem é você que chegou agora e já... né? Junto. Eu espero não ter sido chatão. Essa é importante mesmo. Você tem, eu estou aqui em terceira pessoa para ajudar vocês a desenvolver o próprio, sei lá, a organizar o pensamento, mas ao mesmo tempo é difícil, porque você está com a coisa fresca na cabeça, você estava discutindo isso, você quer participar e você acaba participando e meio que teve uma hora que, pô, tá mal aí, mas eu desencanei de tentar fazer mediação e fui junto. Então, mas diferente até um pouco do que do Mário e o Abud estão falando, primeiro que para mim foi curioso ser chamada para isso, porque eu já trabalho com isso e faz parte do meu ser. Eu facilito em qualquer lugar que eu tô, porque eu acho que deve rolar uma endorfina quando eu sinto momentos criativos. Então, eu naturalmente já fico, não, gente, e aí o que está sendo criado e trago imagens, eu não sei o quê. Então, para mim não mudou nada, eu continuei agindo da mesma maneira, eu tive mais consciência, mais uma autoconsciência, assim, interna. E daí, nisso que o Abud está falando, sobre se colocar de uma maneira separada, eu acho que isso é um viés da facilitação que a gente tem, um preconceito da facilitação. E da maneira como eu entendo, pelo menos, e como eu vivo, eu estou junto necessariamente. Então, essa coisa bem quântica de que a observação faz parte da criação e da invenção, é bem isso mesmo. Então, eu estava colocando como eu estava vendo, e justamente por eu me colocar, eu abria espaço para que as outras pessoas se colocassem, né? Eu abria o cuidado de que talvez ninguém intencionalmente teria. Então, foi bonito, assim, ver. E isso eu sinto que abre o campo permanente da criação dentro de si, que é o que o homem branco não conseguiu fazer historicamente e impôs ao selvagem inventado. Então, dentro de si, não permite a sua existencialidade permanentemente criativa, então eu vou escravizar a subjetividade do outro, vou fazer isso em caráter planetário, sistêmico e hegemônico.
e como isso está dentro da gente, e é parte da nossa perspectiva, da nossa predisposição, da nossa intenção, do nosso tesão, qualquer que seja, transformar isso. Caio, eu acho que isso tem muito a ver com a grande dúvida, né, de muitas áreas do observador e da participação do observador, né? Quando o observador participa, qual que é o grau de participação dele? Como que ele consegue ser neutro observador tendo que participar, né? Aí o papel do facilitador é interessante, porque como observador facilitador, talvez esse processo do questionamento se, quando eu interfiro na observação, eu estou prejudicando o todo, né, daquele lugar que eu estou observando, o papel do facilitador, ele mantém o território definido, né? Então, eu não posso impor que eu estou facilitando. Facilitando o quê? A troca do entendimento daquele grupo, daquele lugar, daquele momento, né? É interessante que entra naquela questão que o Caio falou, né? Que eu faço as ideias e as ideias me fazem, né? O facilitador, ele pode também ir conduzindo uma determinada discussão, né? Para chegar a um determinado objetivo também. Então, tem que ver se ele é um facilitador ou, numa certa medida, ele pode assumir uma postura de condutor, que não seria positiva, né? Eu quero, na verdade, que todo mundo chegue a esse raciocínio. Então, as minhas perguntas vão induzindo o grupo a pensar da forma como eu acho adequado. Então, acho por isso a responsabilidade de ser facilitador de um determinado grupo e, de certa forma, lutar para que haja ali neutralidade, para que haja um julgamento coletivo, que haja um posicionamento que todos façam parte, né? Pessoal, vou fazer uma consideração, Caio, posso rapidinho? Vai lá, Davi. Pegar esse bate-bola da Cris e do Léo. Eu estava no Senac ainda, a gente tinha um hábito de falar sobre coisas, a Ana trazia muita, a Anilô, aqui presente entre vós, trazia muita, a gente começou a brincar uma vez com a figura do parto, né, na criatividade, e o Caio na época também estava no Moar, então a gente conversou umas coisas sobre isso. E eu estava na época que meu filho ia nascer, meu primeiro filho, meu único filho ia nascer, né. E aí eu lembro de uma coisa que a Dola falou para nós, assim, ela falou assim, o simples fato de você escolher a minha presença enquanto Dola já é uma intervenção. A intervenção no parto não vai ser só eu pegar o bisturi e tal. Essa escolha já é uma intervenção. Aí eu falei, caraca, caiu uma série de fichas assim para mim, porque aí ao contrário, acho que desse discurso assim, da gente pensar em neutralidade, de eu fazer a pergunta, a minha condição, eu comecei a pensar que a minha condição corpórea e física já é uma intervenção no grupo. Eu comecei a reparar como o grupo se comporta diferente só pela minha presença física. Então, quando eu me coloco fisicamente num grupo, homens se comportam de um jeito, mulheres se comportam de outro, e por aí vai, né? Então, talvez a gente tenha essa noção também, tá ligado, né, no 8 e no 80, né, a gente tá preocupado não só o que está sendo falado, como está sendo falado, se eu estou criando espaço, não estou criando espaço, mas perceber que eu também não sinto muito essa diferença, né, de ser chancelado ou não como facilitador, né, mas de me provocar a olhar do que está rolando e que tipo de intervenção eu poderia ou não fazer, porque quais motivações puderam desencadear tal ou tal comportamento, e será que é minha função dar conta desses comportamentos, ou eu estou percebendo o que eu faço com isso? Então, para mim, pessoalmente, se enrola mais um movimento de muito autoquestionamento, né, nessa posição da facilitação, de leitura do que eu poderia fazer, de segurança com as ações que podem tomar, né, de responsabilidade de como conduzir, porque a minha simples presença já não é neutra, né? Então, qualquer intervenção que eu vou fazer não vai ser, né? Enfim, questionamentos aí sobre esse processo todo. Tem uma coisa interessante sobre isso, não sei, acho que pouca gente aqui sabe disso. Durante anos, eu fui professor de informática. Eu ensinava a mexer em programas. E não tem nada mais doutrinário do que isso. Porque o comando é aquele, o resultado é aquele, código. já está programado. Já está programado. E a minha tarefa ali era arrancar o cara do computador, cognitivamente. E era uma coisa interessantíssima que acontecia, era o seguinte, duas coisas interessantes. A primeira delas era que dúvidas, direto apareciam dúvidas. Caio, tá dando um problema aqui. Aí eu falava, já estou indo. Na hora que eu ia chegando perto,
cara falou, não, já resolvi. Inúmeras vezes. Mas ele tinha que me chamar e eu tinha que me aproximar fisicamente. E o cara resolvia sozinho. Como que é possível? Outra coisa interessante. O cara aparecia com um troço que eu nunca tinha visto ali. Pessoal, eu mexia bem nesses programas. Hoje em dia eu estou meio desatualizado. Mas AutoCAD, por exemplo. Photoshop. Eu mexo nessas porras há décadas. Literalmente décadas. Né? E aí o cara me chamava e abria uma janela e falava assim, o que é isso aqui, Caio? Eu olhava e falava assim, que porra é essa? O cara descobriu um troço no programa que eu nunca tinha visto. No começo, quando eu era bem moleque, eu comecei a dar aula com 26, 27 anos, né? E eu falava assim, não, isso aí, eu tentava engambelar o cara. Depois de uma época, eu comecei a falar a seguinte coisa, não faça mais pálida ideia, vamos sentar que a gente vai descobrir junto. Sempre descobria. E o cara quase que descobria sozinho, porque eu só ia perguntando para ele, mas você chegou isso para quê? Você estava atrás do quê? Ah, mas aí você fez o quê depois? Ah, fiz isso. Aí falou assim, junto, eu com ele, a gente descobria em um minuto ali aquele troço. E eu aprendia com ele, porque ele se meteu num recôndito. Se o programa fosse uma cidade, pessoal, ele foi parar num beco escuro, em algum lugar desconhecido, que tinha que arrombar uma porta para chegar lá dentro, e o cara chegou. Eu falei, como é que você veio parar aqui, cara? Aí eu ia com ele saindo de lá e falava, olha onde a gente está na cidade, olha que interessante, que legal. Anos depois, eu, como professor de arquitetura e urbanismo de fato, passei a usar isso andando pela rua, se metendo em beco com os alunos, de propósito nessa hora, né? O que você está fazendo aí? Como é que você foi parar nesse lugar? O que está à sua volta nesse lugar? O que é isso aí? Sei lá. Vou deixar mais uma pergunta com vocês, pessoal. Qual é a diferença? Que alguém já falou isso aqui. Diferença entre professor, facilitador e artista. Se quiser, pode botar designer aí. Porque de bota a palavra artista, a galera já aprende artista. Ainda mais no contexto educacional, é o artista, né? Tem que falar com sotaque assim, né? O artista. Tipo no artístico, sabe no artístico? Não, rapaz, vem comigo aqui, gatinha. Isso aqui é o no artístico, tá tudo certo. Tô brincando, pessoal, mas o artista no sentido de quem cria coisas, inventa coisas. Qual é a diferença do professor, do facilitador e do artista? Se quiser, pode botar a palavra designer aí no meio do artista, tá? Posso tentar? Porra. Assim, estereótipos, né? O professor vai lá e fala, ó, é assim, aprende. Facilitador fala, eu sei onde você precisa chegar, então vai por aqui. E o artista é o foda-se, vou fazer do meu jeito. Sei lá. Aquele cara, né? Pergunta e projeta um troço. Tá aqui, pessoal. Decora. Eu vou começar a usar uma placa escrita ironia, tá, pessoal? Porque quando eu falo umas puta ironia, a galera fala, não, o Caio falou. Não, eu tô ironizando, tá? Isso aqui é um jeito de entender só, tá? Provocação. Sim, porque ouvindo vocês falarem do professor, para mim o professor é um facilitador, né? Ele é aquele que traz possibilidades aí de construção. E essa construção, para mim, é arte. Faz parte da construção de conhecimento, construção da vida, né? Se a gente parar e analisar um pouquinho das obras de Paulo Freire aí, né? Que é muito conhecido no âmbito educacional, isso para mim é arte, né? Aquilo que ele fazia quando ele sentava com o pessoal da construção e falava do tijolo, tu já lê, isso é facilitar, mas isso também é arte, é você construir algo com as pessoas. Então, não me parece ter diferença. Quando você faz essa provocação aí da diferença, eu fico pensando, mas é diferença? Né? Eu acho que eu fico mais nessa aí. Não sei se é isso. Para mim, seja, talvez. Para mim, acho que tem um pouco desse elemento da arte ser questionadora, do professor passar o que existe, mas, ao menos na figura de hoje, assim, o designer tenta criar um pouco e a arte ser mais a mais inovadora das três, assim, não sei. Uma provocação. E se eu disser que não tem diferença, e a gente só inventou essa diferença,
por motivos políticos. Aí eu estou de acordo. Acompanhe o relator. Aí eu fico contente com essa frase. Porque lá no fundo, né? Não sei qual é a diferença. Agora, politicamente é bem útil separar essas coisas, né? É tipo curral de gente, né, pessoal? Vai para lá, mais para cá, mais para lá. Fica tangendo as pessoas para lá e para cá. E a gente se autotange, né, pessoal? Eu sempre falo que a gente vive numa prisão enorme. Só que a gente é o carcereiro. A gente abre a porta na hora certa. Agora é de passear no pátio. Vamos passear no pátio. Agora é de ir pro refeitório. Vamos pro coxo. Agora é a hora de ir pro trabalho. Agora vamos empurrar carga. Vamos empurrar carga? Vamos. Agora volta para casa e fazer penitência. Vamos lá para casa fazer penitência. E você carrega a chavinha no bolso, pessoal. Tudo bem. Eu sei que é uma fala escrota, né, pessoal? Mas, enfim. Só pra... Eu acho que depende da abordagem de educação que você está dizendo, assim, porque se a gente pensa numa abordagem de educação mais libertadora, igual ela citou Paulo Freire, né? Então, você está trabalhando uma perspectiva, eu concordo com ela, da questão da arte. Agora, se você trabalha numa perspectiva de educação autoritária, a educação como poder, como instrumento de poder, aí sim é outra história. Então, depende muito da abordagem de aprendizagem e da abordagem, né, que você tá adotando. Né? Que, na verdade, acho que isso tem a ver com a pessoa, tem a ver com o contexto dela, político, e isso, sei lá. Então, são muitas abordagens. Né? Vou pegar o gancho da Luísa e passar para o Rosinha. Que isso se aplica às outras dimensões também, né, Luísa? Porque a antropologia até hoje leva as rusgas de ter sido uma ciência filha da mãe, que vai conhecer o território para dominar, né? Instrumento do colonialismo são os antropólogos, né? Não, e você quer um instrumento de poder também maior do que o próprio design? Como que ele é um instrumento de poder, né? Porque o design é que dita, muitas vezes, a forma com que você vai atuar no mundo ou que você vai comportar no mundo, né? Então, eu acho que toda a questão do poder e da política, ele perpassa todos esses três campos aí, né? Design e poder, eu acho que é uma boa discussão. Só para desligar para poder ver vocês melhor, tá, pessoal? Depois eu mando a apresentação para vocês. Ao invés de ficar pensando nas diferenças, eu fiquei refletindo sobre as semelhanças, né? E aí isso aí me trouxe uma pergunta que já estava há algum tempo do encontro que eu estava pensando. E me parece que todos esses personagens, vamos dizer assim, ou papéis, né, que você assume em momentos diferentes, eles causam algum incômodo, né? E aí você tem aquele momento de dor do aprendizado e depois você tem uma certa libertação, né? Passou adiante, é assim, aprendi uma coisa nova, vou seguir a vida, que massa. E ao mesmo tempo, essa questão da educação autoritária, se é que dá para chamar de educação alguma coisa que é autoritária, ela oferece a oportunidade, ela propõe que seja de fora para dentro, né? Enquanto os primeiros facilitam que o conhecimento venha de dentro para fora, tá ali na pessoa e ela floresce, enquanto o autoritarismo faz o inverso, né? Ele quer enfiar em alguém. E aí tem boas... Acho que caiu minha internet. Mas acho que é isso. Tá ouvindo? Aí eu vi algumas coisas legais sobre por que tem tanta rebeldia em estruturas tão rígidas como o Exército, por exemplo. E por que isso acontece? Porque nada é tudo, né? Aí eu tenho mais a perguntar do que para responder sobre isso. Mas por que tem tanta rebeldia em estruturas tão rígidas, né? E todo aprendizado pressupõe passar por um momento de dor? É uma outra pergunta. Uma provocação. Na primeira pergunta, entre descobrir e inventar, uma forma bem legal que eu estava pensando é o teatro e o stand-up. É que o provocador ali no meio só muda
a palavra, o tema, e tem que inventar, tem que criar. A partir dali. Tem que ser apenas inovador, não tem como copiar. A lógica do improviso, né? A importância do improviso. Sim. Inclusive, criar realmente. É como está aí, está tudo contado. Pensando, unindo muitas coisas que foram comentadas. Tá tudo contado. Agora, é simplesmente inovar e fazer diferente, é montar o quebra-cabeça diferente. Tá tudo aí. O que está contado, todo mundo monta da forma que quer, mas dentro da mesma estrutura. Mas ninguém inovou. Não tem um quebra-cabeça diferente no qual você vai começar um novo stand-up. Não tem uma nova ideia com um ponto de vista diferente. Tá uma grande falácia e um belo plágio. A melhor coisa que eu gostei de quando eu ouvi, eu gosto de inovar. Quando eu ouvi a respeito de empreendedorismo e de que forma ele estava sendo montado, achei bem interessante, muito legal. Todo mundo via o vizinho da outra cidade montar lá a hamburgueria, pedia o acerto, mudava o nome, o estilo, mas continuava sendo hamburgueria. Continuava vendendo o mesmo produto, só com imagem diferente. Então, o empreendedorismo aí foi fenomenal. Tinha um monte de muita gente replicando, mas não queria comprar franquia daquele que estava dando certo. Então, foi até complicado. E eu gostaria de ver no cenário hoje, era realmente no cenário da vida, era o stand-up. Tá aí, tem todas as ferramentas na mão aí, quero ver montar agora. Criar, né? Tem uma coisa sobre o improviso. No teatro, ele é uma ferramenta de aprendizagem, né? Na representação, na formação do ator, ele é uma estratégia, né? O improviso como estratégia. E eu fico pensando que o improviso é uma espécie de experimentação que, se ela estivesse mais a serviço do processo de aprendizagem, a gente recuperaria o prazer, né? Se a gente cria um clima de confiança, né? As pessoas estão lá num clima de confiança, numa comunidade de aprendizagem, e elas são incentivadas a experimentar como meio para criar aprendizagens, tudo no plural, né? O quanto a gente tem a chance de recobrar o tesão pela aprendizagem, né? O prazer pela aprendizagem. Ana, você sabe que vocês estão falando sobre improviso e uma coincidência muito grande, porque a gente começou essa discussão com uma música do Hermeto Pascoal. Eu lembrei também de uma passagem do Hermeto Pascoal, falando sobre plágio, que uma vez eu descobri sem querer que tem uma música dele que é igualzinha à música da abertura do desenho do X-Men. Depois vocês dão uma olhada no link e tirem as próprias conclusões. Mas aí a terceira grande coincidência é que sempre que se fala em improviso, e a gente acaba entrando em discussões sobre improviso, eu me lembro de uma passagem muito feliz. Eu tive a oportunidade de ver um show do Hermeto Pascoal na época que existia a FINAC lá em Pinheiros, tinha lá uma pracinha na frente. Eles faziam shows e o Hermeto Pascoal virou e falou: galera, é o seguinte, essa música aqui que eu vou tocar agora com o pessoal, a gente criou faz 2 horas, no improviso, porque eu acho que o improviso, ele aguça a criatividade. Isso eu achei uma coisa muito maravilhosa, porque ele é o cara, assim, criativo por excelência, não tem barreiras, ele pega, sei lá, qualquer coisa, ele está fazendo música, qualquer instrumento. E essa pressão, digamos assim, que o improviso cria, de você ter que libertar suas amarras, não tem nada, você tem que resolver agora, vai lá, solta a imaginação, solta a criatividade. E essa questão, quando a gente está falando sobre ensino, sobre aprendizagem, sobre métodos, eu também sou arquiteto e eu passei por uma formação, a Escola Paulista de Arquitetura é extremamente rígida e cheia de vícios e cheia de manias, e quando você vai ver, no fim, você entra cheio de gás e você sai olhando para o lado e está todo mundo fazendo coisas muito, assustadoramente muito parecidas. Então, eu acho que realmente essa chave de poder ter uma educação
uma possibilidade pedagógica libertadora e mais próxima do artista, de você poder limpar a sua mente de determinadas preconcepções para poder ter, assim, de uma forma legítima, se permitir criar sem cair nessas regras, e nessas regras é algo que eu levo para mim como um grande enigma e quase que uma missão, né? Porque, não sei, falei um monte de coisa, mas teve essa coincidência e veio esse desabafo na sequência, mas acho que está tudo interrelacionado e deve ter muito a ver com metadesign, né, Caio? Deixa eu pegar um ganchinho aqui, juro, passo rápido. Tipo, a gente pensar no Hermeta, assim, não foi um mero acaso, né? E, assim, a gente convidou vocês para improvisarem, né, como facilitadores. A gente pegou vocês do nada e falou assim, ó, cola lá, e facilita. Mas como? Facilita, né? E aí apareceu, talvez alguém que tenha menos bagagem de facilitação foi mais difícil improvisar. E para mim que tenha mais bagagem, ela falou assim, putz, eu trabalho com isso todo dia, então para mim ficou uma coisa mais fácil, né? E aí o músico também, nessa metáfora, o músico também que conhece as escalas, conhece o seu instrumento, ele vai improvisar de um jeito, né? O outro que não conhece absolutamente nada de música, ele vai conseguir se expressar musicalmente, mas com outra qualidade, né? E tem uma metáfora que é corrente, assim, quando fala de inovação também, do improviso, e muito se fala do jazz, né? A gente tem que pensar os grupos como jazz, tem que pensar os grupos como jazz e tal. Eu fiquei muito tempo, foi muito sedutor para mim, e o tempo começou a me incomodar, isso, eu não sabia por que isso me incomodava, a gente pensar nessa como jazz. E aí eu comecei a tentar trocar ideia com uma galera que toca, assim, que pesquisa sobre improviso. E aí eu me meti com um grupo de conduction. Não sei se vocês conhecem essa parada do conduction. Tem o Butch Morris, que é depois você põe aí, cara, Butch Morris Conduction vai aparecer. E eles fazem sessões de improvisação livre, só que tem essa figura do condutor, que ele vai convidar uma situação, né, a partir de gestos. E ele coloca gestos para a orquestra, uma parada sinistra, assim. E aí lá eles falam uma coisa da improvisação livre que me chama a atenção. Às vezes no jazz, como a gente está acostumado a ver uma improvisação de uma gig, assim, tem um papel, cara, também do improvisador nato, que o cara quer que você toque aí, batera, faz a cama pra mim, guitarra, faz a cama pra mim, que eu vou ficar solando aqui, vou fazer um negócio foda, né? E então a própria improvisação, como a gente pensa ela também, a gente pode criar cenário para alguém, né? Para o facilitador brilhar, para o professor brilhar, para só o aluno brilhar, para aquele que manja mais brilhar. E nesse conduction, o Butch Morris criou essa figura que ele chama do pedestre. E o pedestre ele não é um improvisador. O pedestre é aquele que ele caminha mais rápido ou mais devagar, dependendo do que ele encontra na rua. Se ele vai subir a ladeira, é um ritmo. Se ele vai descer, é outro. Se ele está andando com mais gente, ele vai ter que ir mais devagar. Ele vai ter que mudar o seu passo. Então não existe a figura do improvisador, existe a figura do pedestre. E aí nas sessões que eu participei foi muito interessante, porque aí ele chamou alguém para ser o pedestre, né? Ele chamou um pianista para fazer o pedestre, eu entrei com meus instrumentos, me chamou também, e o pianista já entrou solando absurdamente. Assim, o cara tocava pra caramba. E o condutor parou e falou assim, olha, cara, na boa, assim, você toca pra caramba, isso é foda, o que você fez é lindo, eu acho lindo mesmo, é fodido. Mas você entrou dando todas as notas, cara. Você já definiu a escala, você já colocou um campo harmônico, você definiu um andamento, o que você está deixando para os outros criarem? Então entra um pouco menos, para as pessoas poderem entrar também. Então essa figura do improvisador nesse grupo era de convidar ao improvisador manter o espaço vazio da música e não cheio. Isso eu falei, caraca, isso é facilitação pura, assim, é coisa que explodia a cabeça, assim, né? Então é muito louco, porque a gente está fazendo essas metáforas em cima da criação artística, né? Em cima de falar de educação, que é tudo meio a mesma coisa, assim, né? Mas essa figura do se colocar e talvez trazendo a coisa do facilitador, que se colocar junto com, né? Com o outro, né? Como fazer essa criação com, não solo. E é curioso isso que o Davi e o Abud estavam falando sobre a improvisação, que foi uma coisa que sempre me apavorou profundamente. E quando eu testemunho um ser criativo na minha frente fazendo isso, eu considero como um presente, dedico toda a minha atenção. E fico lembrando, tem um livro chamado Oralidade Escrita, Oralidade, sei lá, do Walter Onggen, que ele fala sobre as sociedades orais, né? Todas as sociedades nasceram orais necessariamente e algumas se tornaram escritas. Mas é muito difícil estudar as sociedades orais porque não tem registros históricos. Então eles foram lá e estudaram uma galera meio tribal ainda no Uzbequistão nos anos 20. E daí ele vai trazendo como que o pensamento funciona de maneira diferente. E ele fala sobre os trovadores desse lugar do Uzbequistão, e eles juravam que quando eles iam contar uma história, era sempre da mesma maneira, né?
Só que eles pegavam as gravações e nunca era da mesma maneira. Ou seja, era sempre um improviso. Mas para essa pessoa não era um improviso, era meramente a vida acontecendo, porque a gente está sempre num contexto diferente e nós somos sempre pessoas diferentes. Então, o nervoso que eu vou estar falando, o que eu sinto muitas vezes, é essa impossibilidade que o Davi comentou de se manter assim, consistente, íntegro, perante o vazio, perante o mistério, perante a criação iminente. E nesse contexto é sempre improviso e tudo bem. E a partir do seu repertório, da sua intencionalidade, que você vai fazer isso da melhor maneira possível, porque você é você e você tem um valor intrínseco. Tem uma coisa que a gente sempre improvisa, né? No dia a dia, mudança de cenário, de tecnologia, de cotidiano, de narrativa, sempre te obriga a improvisar, não tem jeito. Não é nada verdade suprema, né? Dentro disso que a Ana falou, eu ainda tenho mais uma provocação em cima daquilo que eu falei em relação ao stand-up. Se for analisar de um outro modo também, tem o lado stand-up, mas tem o repentista. Tipo o repentista nordestino, aqui no sul, aqui, o trovador, que ele se utiliza de certas palavras na qual ele já tem um contexto. Então, quer dizer que tem que ver se dentro desse stand-up está tendo realmente uma criação ou só um fato repentista. No entanto, que eu boto aí uma palavra que ela bem legal de analisar dentro de todo esse contexto, que é o lado holístico. Aí é diferente. Aí é que vem, de repente, não aquilo que se torna o repetitivo, dentro daquele embalo do jazz ali, sempre vai ficar... Pô, tem a oportunidade de tu lançar um toque diferente, dá de ver hoje a produção de música eletrônica, né? Eles repetem e inovam um determinado tipo de música só com um som diferente. Então, quer dizer que aí é que vem a questão de repente, ser repentista ou holístico. Aquele que inventa realmente, ou não aquele que descobre. É bem, mais um ponto de interrogação aí. Sem dúvida. E os vários níveis também, né? Eu estava pensando aqui também os vários níveis de facilitação que a gente teve nesse processo aqui, né? A gente propôs o ambiente, colocou vocês todos aqui para conversarem. Isso já é um processo, né, também de você criar um campo para interação. Aí depois teve o nível dos grupos, onde cada um foi facilitar. Que tem todas essas questões para a gente levar em consideração também. Certo, Caião, Davi? Acho que estamos chegando ao... Chegando ao final, mas só uma coisa. Isso que o Thiago fez agora, de maneira elegante, em 1 minuto, é o que a gente chama de meta-discussão. Discutir a respeito do contexto que a gente viveu, né Thiago? Com certeza. Teve vários layers aqui, né? De facilitação, de conversas, de criatividade, muito bacana. Eu sempre penso no metadesign como criação de campo, assim, é uma criação de um novo campo para discutir novas ideias e novos formatos e novas possibilidades, né? E aí, um pouco do que a gente consegue ter de ferramenta, de ajuda, que o Caio, mestre nisso, traz muito disso para a prática, né? Ajuda bastante a gente, em alguns momentos desse processo, a formalizar, deixar a coisa um pouco mais prática mesmo. Eu brinco com o Caio, eu falo, Caio, tem gente que fala comigo, fala que metadesign é uma coisa muito abstrata. Eu falo, pelo contrário, né? É uma coisa muito prática, assim. Você olhar para o metadesign, traz uma coisa prática, né? Eu acho que é muito... Eu olho muito assim, dessa forma, né? Pelo menos. Também tem essa visão. Prática. É isso aí. E aí, vamos nessa hoje? Tá bom por hoje? Muito bom, gente. Obrigado a todos. Já vai marcar a próxima? Quando que é o essa série, Léo? Número 4? Não, eu estou falando a próxima série.
A próxima série, o Rosinha vem me provocando bastante esses dias. A próxima temporada. Exato. O Rosinha vem me provocando esses dias aqui no privado. Ele fala, pô, vamos marcar mais, tá legal pra caramba e tal. Vamos tentar manter talvez uma periodicidade mais, não semanal, mas vamos tentar marcar. Eu vou mandar um e-mail para todo mundo que se inscreveu amanhã. Vou deixar o link para o nosso Discord também, que a gente está lá. Tá meio devagar, mas tem uma galera lá, e aí a gente pode manter ali mais uma forma para a gente marcar umas conversas e tudo mais. Vou mandar amanhã para vocês também. E quem ainda tiver a fim de entrar no nosso curso, aí começa segunda-feira, já tem uma galera inscrita aí. Também vou mandar amanhã o link e tudo, mas fiquem à vontade de entrar em contato com a gente, se tiver qualquer questão sobre o curso, qualquer dúvida, vamos entrar nessa que vai ser bem bacana. Uma versão expandida dessas conversas todas aqui. Vale muito a pena, pessoal. Vale muito a pena. Não percam. Valeu, Léo. Oni, depois a gente se fala, cara. Vamos sim, vamos mantendo contato aí. Uma coisa legal do Discord, pessoal. Lá, quem aqui é novato, pode encontrar o pessoal lá de novo. É verdade. Continua o papo depois. Vocês. Legal. Vocês são muito legais e muito interessantes, cara. Eu tô aprendendo demais. Vamos ter contato. Eu já tô lá no grupo do Discord. Boa. Entrem lá também. É isso aí. Beleza, povo. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigadão. Abração. Boa noite. Foi muito bacana. Um abraço. Tchau. Pessoal, boa noite. Boa noite para todos. Obrigado. Boa noite. Gratidão.